E aí, tudo bem? A paz do Senhor. Como vocês podem ver, hoje eu estou num ambiente diferente. Aqui é o lugar onde eu congrego, esta igreja abençoada, que eu me sinto inteiramente à vontade em trazer um testemunho de fé. Uma proposta diferente para você se edificar. Algo que aconteceu na minha vida, assim como hoje eu estou sentado num banco de uma igreja, foi onde começou a minha história de fé em Jesus. Você sabe o que é fé? Muitas vezes você pode estar acreditando em algo, apostando em algo, mas eu te digo que isso não é fé. Fé é um estado de consciência espiritual que você vive e você não consegue explicar. Por isso, hoje, o tema da nossa mensagem de hoje é: no lugar da sua maior dor, acontecerá o seu maior milagre. E a palavra de Deus hoje nos ensina, através desse testemunho de fé, lá em Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Esta palavra, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, remete a uma etapa da minha vida que foi realmente muito tensa para mim. E eu creio hoje que vai falar com muitas pessoas que estão fazendo concurso público, que estão passando pela prova do concurso público, que estão tentando uma vaga num trabalho abençoado, mas também vai edificar a vida de muitas pessoas que estão com a fé adormecida ou ainda não encontraram. E esta palavra me lembra o exercício da fé. Foi quando eu passei a praticar a fé na minha vida, a viver a fé realmente. Muitos me chamaram de louco, outros falaram assim: você não vai conseguir, volta a estudar, para com isso, busque outros objetivos. Mas eu resolvi ser perseverante. E hoje eu vou te contar o meu testemunho. Em 2004, eu fui aprovado em um dos concursos mais disputados da época, que era o da Polícia Federal. Até aí tudo bem, foi resultado de esforço, dedicação, porque nós não alcançamos nada na vida se nós não tivermos dedicação e esforço. E fui chamado para todas as etapas do concurso, fui aprovado em todas, mas tem um porém: eu passei entre os excedentes. Ou seja, era um pouco acima do limite de vagas estabelecido pelo edital do concurso. E o governo, ele sinalizou que iria chamar todo mundo que tivesse sido aprovado nos testes. Mas com o passar do tempo, isso foi mudando o perfil. E o governo começou a dizer que não tinha orçamento e que não iria chamar. E eu fiquei esperando de 2004 até 2008 para ser chamado. Mas porque Deus tinha um propósito para que eu colocasse em prática o exercício da fé. No ano de 2006, eu comecei a ouvir muitas coisas sobre Jesus. E aquilo começou a fazer parte da minha vida. E eu digo que é um marco na minha vida espiritual este ano, porque eu passei a entender que existia um Deus, que existe um Deus que tudo pode. E minha fé começou a ficar fortalecida. E eu comecei a praticar, a exercitar essa fé. E ao passo que eu tinha essa expectativa quase frustrada, eu comecei a ter uma nova esperança de ser chamado. E até mesmo a minha família não acreditava, muitas pessoas
que estavam ao meu redor falavam: André, volta a estudar. Eu falava: não, eu acredito, eu passei a acreditar que eu vou ser chamado, mas isso é uma possibilidade remota. Eu falei: não, eu vou ser chamado sim, vou ser chamado, porque eu comecei a me alimentar de algo espiritual que me trazia esperança. Quando eu ouvia falar de Jesus, algo mudou em mim. E no ano de 2007, eu ainda não conhecia com profundidade as coisas espirituais, ainda tinha aquela certa dúvida, né? Eu não entendia muitas coisas que aconteciam dentro da igreja, alguns mistérios, até eu passar a viver tudo aquilo de espiritual. E foi quando eu fui num culto que um amigo convidou, vinha um pregador de fora, eu não conhecia esse pregador, e quando eu cheguei nessa igreja, era mais ou menos uma terça-feira, tinha saído do trabalho, fui eu e minha esposa para lá, nós fomos para lá, e chegando lá tinha centenas de pessoas naquela igreja. E aí o culto começa, aquele pregador começa a ministrar a palavra, e de repente ele aponta o dedo para mim, no meio daquela multidão, e fala: ei, jovem. E eu olho para um lado, olho para o outro, fingi que não era comigo, não entendia, né? Ele: é você mesmo que está olhando de lado, se levanta. E aquele momento em que eu me levantei, eu comecei a ficar todo trêmulo, meu corpo trêmulo, e ele começou a falar comigo de uma maneira diferente. Eu já comecei a não conseguir dominar mais o meu corpo, porque tremia inteiro, era algo assim estranho para mim, e eu digo hoje que é sobrenatural. E ele apontou o dedo para mim e falou assim: muitos não querem, mas você vai ser chamado, porque Deus está te dando uma nova expectativa de vida, e você vai embora desse estado. Quando eu recebi essa profecia na minha vida, eu acordei diferente no outro dia. Eu resolvi pegar os itens do edital, lá do enxoval, e sair para comprar. Comprei quase tudo, e era em meados de 2007. E a cada não que eu recebia, a partir daquele momento, eu dava um passo em fé. Eu dobrava as minhas orações, eu fazia algo diferente, sempre buscando focar nessa chamada, e não ouvia ninguém trazer nenhum tipo de negatividade para mim, eu não aceitava. E em 2008, eu estava num culto do pastor Anderson, que é o meu pastor, e ele falava sobre uma senhora que escreveu o testemunho, e ela orava com aquele testemunho dela. E eu, naquele momento, eu tinha um papelzinho no meio da minha Bíblia, eu comecei a escrever o meu testemunho. E até hoje eu carrego ele para lembrar qual foi o mistério espiritual na minha vida. E eu escrevi esse testemunho. E eu passava dias e noites orando com esse papel na mão, nos cultos. Até o meu pastor me chamou e falou: André, o que é isso que você ora tanto na sua mão? O que é isso que você levanta, ora e fica profetizando? Eu falei: pastor, é o meu testemunho. Nem tanto, no final virou uma pregação. E então eu fui caminhando de uma maneira, acreditando no sobrenatural na minha vida. E foi quando a minha sogra, uma pessoa que foi um pilar na minha vida espiritual, uma pessoa que me instruiu muito, ela falou: meu filho, você precisa, cada passo em fé que você dá, você está selando no mundo espiritual essa sua chamada. Mas falta uma coisa ainda: você se batizar. Quando você se batizar, é a cartada final e você vai ser chamado. Então, no dia 8 de junho de 2008, eu me batizei, desci as águas. E no dia 10 de junho foi o meu aniversário, e no dia 13 de junho eu resolvi ir a um shopping e terminar de comprar o meu enxoval, com mais uma atitude de fé. E quando eu piso naquele shopping lotado de gente, estava minha esposa e meu irmão junto comigo, eu recebo uma ligação de um amigo. E ele me fala: André, nosso nome saiu no Diário Oficial da União, nós somos convocados para a Academia Nacional de Polícia Federal. E eu não pensei duas vezes, e lembrei da minha sogra falando para mim que a partir do momento do meu batismo, tudo ia se completar. E foi dito e feito. Que mulher de fé. E eu agradeço a Deus por ela ter me falado isso e eu tomado posse. Então eu me ajoelho naquela loja, naquele shopping, e começo a glorificar a Deus, agradecer a Deus.
E aí as pessoas passando e perguntaram para minha esposa, para ali, para o meu irmão, o que ele está fazendo? Esse cara está ajoelhado aí, agradecendo, olhando para o alto. Aí minha esposa vira e fala, não, é que ele está agradecendo a Deus porque ele foi chamado num concurso esperado e recebeu a notícia agora. E a partir desse momento, as coisas se concretizaram. Então, uns continuam me chamando de louco, outros continuam dizendo que foi sorte. Mas entre não acreditar e acreditar, eu segurei a fé e disse, Jesus, eu tomo posse da minha vitória. O meu milagre completa esse ano 10 anos. E eu experimentei e continuo experimentando experiências que eu jamais poderia imaginar. Eu pude trabalhar na Copa das Confederações, trabalhei na Copa do Mundo com o FBI, eu participei das Olimpíadas, de várias operações, início, meio e fim, e tantas outras experiências que não dá para numerar aqui. E eu posso dizer hoje que foi um milagre conquistado através da fé. Então, o exercício da fé para as nossas vidas, você tem que acreditar que é algo sobrenatural. Não basta você só acreditar. Não basta você só dizer, isso vai acontecer. Isso não é fé. A fé tem que ser colocada em prática. A fé você vive. E eu te digo hoje, que no lugar da sua maior dor, assim como foi com a minha, acontecerá o seu maior milagre. Basta você ter fé. Eu gostaria de mais um minutinho da sua atenção. Eu quero te fazer um convite especial. Nesta quarta-feira, dia 21 de novembro, às 19h30, aqui na Comunidade Cristã em Campo Grande, nós vamos iniciar uma campanha que se chama Projeto de Vida 2019. Você se lembra do meu testemunho? Eu escrevi, tomei nota de tudo, coloquei o que eu queria, determinei em fé, e assim será esta campanha. Você vai ter a oportunidade de escrever aquilo que você precisa, aquele milagre que você está buscando. O projeto de vida 2019, em todas as áreas da sua vida. Assim como eu experimentei esse milagre de Jesus na minha vida, eu quero que você também experimente. Venha, compareça, venha exercitar a sua fé. Eu te espero às 19h30 aqui na Comunidade Cristã. Que Jesus te abençoe. Amém.